Hoje a conexão não está boa, pessoal. Na outra aula também caiu. Espero que não caia mais. Eu estava falando sobre o contexto do romantismo, né? Da prosa romântica, e eu estava lendo esse trecho do romance Inocência, do Visconde de Tauné. Então, ele está descrevendo o sertão. Então, eu vou continuar. Minando a surda na touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por débil que seja, e levanta-se a língua de fogo, esguia e trêmula, como que a contemplar, medrosa e vacilante, os espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui e ali, a consumir com mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento lençol, que ele foi seguindo os velozes passos. Por toda parte, melancolia, de todos os lados, tétricas perspectivas. É cair, porém, daí a dias copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade. Então, do romance, neste trecho do romance, nós temos a ideia de que o romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando esse trecho, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a identidade da nação. O romantismo contribuiu de forma permanente para pensar o Brasil. Por quê? O romantismo trabalha com a ideia de Brasil. E até hoje, nós precisamos dizer, estamos construindo o Brasil. Vocês podem observar que o Brasil nunca está pronto, é sempre em processo, né? É um país novo, nós temos um país para construir. Então, o romance sobretudo romântico, trata desse Brasil que está sendo construído. Então, com base naquele trecho no qual nós temos uma descrição das condições geográficas do sertão, como um simples cigarro pode fazer queimar tudo ali, e depois uma simples chuva faz florescer tudo de novo, mostra a resiliência do nosso solo, a fertilidade com que faz as plantas crescerem. Então, o que esse romantismo trouxe para a construção da identidade de nação? Então, vamos fazer aqui, dá 3 minutinhos. Podemos fazer oralmente.
Bem, creio que podemos corrigir essa questão. Qual a importância, então, do romantismo para a ideia de nação? Vejamos as opções. Possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional. Verdade. Marcada pelo subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação. Aqui já é mentira. É preciso tomar muito cuidado com as opções que apresentam um pouco de verdade e um pouco de mentira, porque a mentira anula a verdade. A natureza nacional não era marcada pelo subdesenvolvimento, porque não era desenvolvida, nem havia perspectiva de desenvolvimento ainda. Você não pode chamar de subdesenvolvido algo que está começando ainda. E nem falta de perspectiva de renovação. Como que você vai renovar algo que nunca foi novo? Então, não é falta de perspectiva. É uma ideia de nação que ainda está muito jovem, muito novinha. Então, você ignora a opção A. B. Consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que coibiu a exploração desenfreada das riquezas naturais do país. Vejam, aqui temos um verbo que coloca uma cilada. O que é coibir? É impedir. Então, o verbo coibir está contrariando tudo o que diz aqui nessa opção. Que essa exploração impediu a exploração. Veja que não tem lógica. E também não tem uma relação de exploração das terras. Eles não têm essa preocupação. C. Construção em linguagem simples, realista e documental. Não, porque não temos realismo. As palavras estão ligadas às estéticas literárias. Realista é do realismo. D. Expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. Aqui nós temos uma informação que procede. O Brasil, pessoal, as pessoas não tinham consciência do Brasil como nós temos hoje. Hoje, você sabe que onde fica o norte, onde fica a região centro-oeste, quer dizer, nem todos sabem, né? Mas, em geral, se sabe. Naquela época, as pessoas não tinham noção do que era o Brasil, né? A maioria das pessoas não saíam do seu território local. Então, como você não sabia como era o Brasil, havia lugares do Brasil em que ninguém ia, a literatura, que era uma forma de informação, reproduzia, ao seu modo, esse Brasil apresentado aos brasileiros que liam. Existe um estudioso que diz que duas coisas foram importantes para a ideia de nação: o jornal e o romance. Vamos pensar o jornal. Todos os dias de manhã, o jornal é lido por milhares de pessoas ao mesmo tempo. As pessoas que leem jornal. Eu estou lendo o jornal neste momento, o vizinho está lendo neste momento, lá longe, no interior, outra pessoa está lendo, mais lá longe, outra pessoa está lendo. O fato de várias pessoas lerem esse jornal ao mesmo tempo, no momento em que não existe televisão, nem rádio, nem nada, essas pessoas todas lendo o jornal ao mesmo tempo, elas têm a sensação de que elas fazem parte de uma comunidade, de um conjunto. Então, o jornal trouxe essa ideia de unidade, né? De você estar aqui em Minas Gerais, lendo o jornal,
com as notícias do dia, de ontem, e com as novidades, e saber que no Amazonas uma pessoa vai estar lendo também. Então, isso cria uma sensação de identidade, né? Pensemos num exemplo parecido com esse, mais atual. Jogar, né? Há pessoas que jogam online. Eu não consigo entender porque você joga com uma pessoa que você não conhece, né? Quando você joga online com alguém, você tem uma sensação de uma comunidade, né? Primeiro, pessoas que gostam de jogar pela internet. Então, naquele jogo, você criou uma comunidade de pessoas com interesses parecidos. Então, você tem essa sensação. Você está aqui em Belo Horizonte e joga com alguém que está no Espírito Santo, ou que está no Pará, né? Essas diversas pessoas jogando ao mesmo tempo têm uma sensação de que elas estão em um grupo, né? E o grupo, numa perspectiva ampla, é a nação. O romance também teria essa função, mas aí o romance é lido por menos pessoas, né? Porque é caro e nem todos tinham a paciência de ler. Mas em que medida o romance foi importante? Porque o romance, na falta da televisão, na falta dos livros de história, porque não havia, na falta de mapas disponíveis, o romance era o retrato. Você lia o romance e, lendo essa passagem, você imagina como é o Brasil. Claro, o autor que escreveu, ele conhecia esses lugares. Então, é uma prosa de ficção? Mas ela é baseada em aspectos da realidade. Então, o romance tinha essa função de você ler e dizer, nossa, esse é o Brasil. A gente tem que olhar com os olhos do passado, no momento em que não há nada de televisão, nem pensar rádio, nada, é só o romance e o jornal. Então, as pessoas liam realmente, porque elas queriam conhecer esse Brasil. Então, por isso que essa opção correta é a letra D, que expande os limites geográficos da Terra, porque você passa a pensar que o Brasil não é só onde eu moro, há vários lugares, né? Isso promove uma sensação de unidade. Para haver uma nação, é preciso que as pessoas entendam que elas fazem parte de um grupo. Se não houver esse entendimento, a ideia de nação fica perdida, né? Por isso que nós temos hoje no Brasil algumas discussões, por exemplo, que os indígenas precisam se integrar à nossa sociedade. É porque os indígenas, o que eles significam para nós, para os que não são indígenas? Um ponto de confusão, porque eles são brasileiros, eles fazem parte da nação, né? Então, o incômodo causado pelos indígenas está muito ligado ao fato de que eles não pertencem e não querem pertencer. Quer dizer, não é que eles não são brasileiros, querem dizer que eles fazem parte de um grupo fechado em si mesmo, né? Por conta da própria cultura que eles têm, que é diferente. Mas existe uma tentativa atualmente de fazer com que os indígenas sejam incorporados, né? De você ir lá, desenvolver as tribos, fazer indústrias, para criar, para apagar essa ideia de que existe um grupo, né, que forma uma nação. Eles formam uma nação entre eles. Então, a ideia de nação precisa da unidade, não pode haver conflito, né? Porque senão apaga a ideia de nação. Então, essa é a resposta correta. Agora, nessa questão número 2, nós temos um trecho de Iracema, de José de Alencar. Iracema é um romance muito importante, porque ele marca como a origem do Brasil depende da morte do índio, né? Porque Iracema morre, Iracema se apaixona
pelo homem português, e o filho deles será o brasileiro, né? No caso de Iracema, é preciso lembrar também que o nome é um anagrama de América, né? O que é anagrama? É quando todas as letras de uma palavra, América, aparecem em outra palavra, Iracema. A gente estudava, quando eu estudava, quando era ensino fundamental, a professora falava alguns exemplos de anagrama, né? Socorro, subi no trem, no ônibus em Marrocos. Se você ler de trás para frente, sai a mesma coisa, né? Isso é anagrama. No caso aqui não é um anagrama perfeito, mas você tem as palavras de América. Então, a Iracema simboliza a América. E aqui nós temos, então, uma citação deste romance. Vejamos. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos, o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não sei eu. Porém, a virgem lançou de si o arco e a uiriçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. Então, temos aqui o relato de uma cena na qual Iracema, que é essa virgem que tem lábios de mel, né? Claro que lábios de mel é um eufemismo, porque as pessoas no século XIX não escovavam dente, né? Não havia escova de dentes naquele contexto, nem pasta de dente, só vai haver mais para a transição do século XX, né? Então as pessoas não tinham os dentes todos podres, né? Então Iracema, essa virgem dos lábios de mel, está no meio do mato, né? Ela vê um inimigo, suposto inimigo, e em posse da flecha ela o mata, né? E ela depois fica com remorso e vai até ele tentar socorrer. Claro que nós temos aqui uma idealização da mulher. É sempre na literatura, ou a mulher é cruel, ou ela é bondosa. Neste caso aqui, ela é bondosa porque ela matou no instinto de sobrevivência. Mas ao ver que o rapaz era bonito, ela foi correndo lá, né, com remorso. Então, quando a mulher faz algo que é socialmente contestável, ela fica arrependida, com remorso. Já do homem não se exige esse coração puro, né, que é exigido da mulher. Bem, nessa citação, nós temos... Peraí que travou. Tá. O romance trata das consequências do encontro entre Iracema e Martim. Martim é o português pelo qual Iracema se apaixona. Então, ela achava que ele era um inimigo, então ela atira a flecha. Quando vê, é um homem interessantíssimo, então ela fica arrependida, porque ele é um português. Então, a Índia
é apaixonada pelo homem branco, né? Segundo a ideologia. Com o romance, José de Alencar tem intenção de quê? Vamos, então, responder aqui com alguns minutinhos. Bem, eu creio que agora já podemos analisar as questões e as opções. Então, esse encontro entre a Iracema, essa índia, e o português, Iracema representa o Brasil e Martim representa Portugal. O encontro entre os dois marca o encontro entre Brasil e Portugal. Mas vejam que nesse encontro é a Iracema que machuca o português, não é o português que machuca o Brasil, né? Então, o romance tem qual intenção? Vejamos. Mostrar que o povo indígena, símbolo da nação brasileira, era culturalmente superior ao colonizador europeu? Não. O romantismo não tem essa crítica da colonização, né? O romantismo vê a colonização como um namoro, né? É um namoro entre Brasil e Portugal, entre a Índia e o português. B. Inventar um mito fundador para o Brasil pela interação do povo indígena e do povo branco europeu. Aqui sim, temos a opção correta. O romantismo nada mais é do que a criação de mito de fundação. O que seria mito de fundação? Um mito que conta a origem do Brasil. A origem do Brasil, para o romantismo, é a partir do namoro entre o português e a Índia. Por isso a gente chama de mito de origem, porque não foi assim que aconteceu. C. Descrever o interior brasileiro com seus diversos habitantes, em particular os sertanejos, os fazendeiros e os jesuítas. Não tem nada a ver essa opção. D. Imitar os romances europeus que narram a destruição da vida de um homem gentil por uma mulher fatal. Vejam que essa é uma opção enganadora, porque não temos na primeira metade do século XIX a mulher fatal. A mulher fatal só surge no final, né? Documentar com rigor científico o encontro entre populações que formaram o Brasil, indígenas, portugueses e africanos. Não há nenhum rigor científico aqui.
Até porque, no romantismo, nós não temos a preocupação com a ciência. Até porque nem existe ainda um campo científico plenamente desenvolvido no país. Por isso, a letra B é a única opção correta para essa questão. Agora vejamos outra questão do Enem, agora do livro A Moreninha. Então nós temos aqui em A Moreninha o diálogo. Ora dizeis, não é verdade? Pois o senhor Lúcio queria esse escravo, mas vós lhe não podíeis dar, porque o velho militar não tirava os olhos de vós. Ora, conversando com o senhor Lúcio, acordastes ambos que ele queria, que ele iria esperar um instante no jardim. Então, temos essa citação de A Moreninha. O trecho faz parte do romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Nessa parte do romance, há um diálogo entre dois personagens. A fala transcrita revela um falante que utiliza uma linguagem informal, com estruturas e léxico-coloquiais, regional, com termos característicos de uma região, técnica, com termos de áreas específicas, culta, com domínio da norma padrão, ou lírica. Bem, se nós voltarmos aqui, vejam que ele usa os tempos verbais, né, de forma culta, os pronomes também. Então, é uma linguagem culta. Não temos marcas de regionalismo aqui. Então, é uma questão muito fácil. Não pode ser técnica, porque nós não temos no Brasil ainda áreas científicas, né? E nem líricas também. Então, é uma opção errada. Somente a letra D é a opção correta. Então, A Moreninha é um romance urbano que se diferencia de Iracema, porque a história não só se trata na cidade, mas também aqui no romance urbano nós não temos essa questão de idealização do indígena e do encontro amoroso entre o português e a Índia. Nós temos aqui conflitos pequenos que começam a acontecer na cidade que está se desenvolvendo aos poucos. Então, Moreninha é essa moça bonita, Moreninha que não é de negra, ela não é, porque às vezes a gente usa o termo equivocadamente moreninha para se referir a uma moça negra. Ela é morena clara, o que nós chamaríamos de morena cor de jambo, né? Então é assim que eles diziam moreninha. Então essa moreninha era uma mulher muito bonita, né? E aqui nós temos um diálogo entre duas pessoas. Bem, não dá tempo agora de fazer outra questão. Daqui a pouco nós temos outra aula, porque agora nós temos um intervalo de 20 minutos, não é? Então, nós temos um intervalo de 20 minutos e voltamos às 10h10. É um intervalo para merendar, né? Então, a gente merenda e volta às 10h10 para a continuação da aula. Aí vamos até às 10h50, certo? Então, daqui a pouco a gente volta. É só o tempo de tomar um café e de vocês descansarem um pouco, né? E eu descansar um pouco a voz também. Eu estou falando desde o início da manhã. Mas a revisão é sempre muito importante. Sempre é bom revisar o próprio aluno também. Tentar lembrar em casa, aliás, em casa vocês já estão, tentar lembrar o que foi falado na aula, para que você não perca, porque como são muitas aulas,
você sai de uma aula e entra na outra, você já esqueceu o que viu na aula anterior. Então, é preciso tirar um minutinho e ficar pensando. Em resumo, o que foi tratado hoje na aula de geografia, o que foi tratado na aula de português.